Oi galera, estamos aqui em nosso canal Vida Real. Hoje eu vou contar para vocês como foi a minha gravidez aos 30 anos. Então vamos lá. Tudo começou quando comecei a sentir-me estranha. Aquele mês me faltou a regra e eu pensei, normal, isso às vezes acontece mesmo de atrasar nas melhores famílias, né? Com as melhores mulheres. Mas a preocupação veio. Então, o que eu fiz? Vou fazer um exame por fazer. E fui até a clínica para fazer um exame. Chegando lá, a obstetra que me atendeu apalpou a minha barriga. E após ela me avaliar, ela falou: tem uma boa notícia, você está gestante. Aí eu falei, mas como assim, doutora? Nós não fizemos nenhum exame ainda, a senhora só, me tocou. Ela, o seu útero está elevado. Então tá, Eu falei, mas a gente vai fazer exames de sangue, né? Ela, sim, vamos fazer exames de sangue, mas nós já vamos marcar o ultrassom para saber de quantas semanas você está. E eu pensei, eu quero saber do exame de sangue, ultrassom e tal. Ela, o ultrassom vai sair primeiro do que o resultado, do exame de sangue. Mas fizemos o ultrassom. Eu não estou com ele aqui no momento. Todavia, eu estou aqui, com a minha cartinha aqui, o meu resultado de exame de 16 anos atrás. Tchan, 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 tchan. E aí, peguei o exame. Saí da clínica, no dia de pegar o resultado, claro. Saí da clínica já querendo saber se realmente tinha dado positivo. E no caminho, o que eu fiz? Abri. O exame é meu, eu tenho o direito de abri-lo, Abri o exame e olha, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai ser possível ver, mas bem aqui embaixo, positivo, exame de HCG. Estou grávida. Eu tinha 30 anos, então já vieram vários pensamentos, A idade, primeiro filho, e várias outras coisas que passam ali na mente da gente. Então, primeiro passo, contar pro maridão, Maridão, olha aqui. Quando pegou que viu, vamos criar. E assim foi, aquela insegurança, muitas vezes, que muitas mulheres têm, de que, já tenho 30 anos, os médicos dizem que é uma gravidez de risco. Gente, eu não tive esse medo, eu não tive essa insegurança. A minha gravidez, a minha gestação foi totalmente abençoada por Deus, Eu não sentia enjoo, para não dizer que eu não senti, eu senti enjoo com mais ou menos uma semana depois mais ou menos um mês depois que eu fiquei sabendo do resultado. Eu senti um leve desconforto, não foi exatamente um enjoo, foi um desconforto. E me sentei, eu ia até sair com meu esposo, nós íamos sair de ônibus nesse dia, e eu me sentei na calçada, porque me senti estranho, um desconforto. Aí só cuspi, não veio ânsia de vômitos, nada, mas me deu aquela salivação, eu dei uma, desculpa a palavra, uma cuspida, e passou. E assim foram os 9 meses. Eu trabalhava na época, não deixei de trabalhar, pelo contrário, todos os dias eu ia ao trabalho a pé, fazendo caminhada. Meu esposo não sabia disso. Uma pessoa da família, havia dito que ia me dar um berço de presente. E quando eu estava chegando ao 6º mês, esse berço não aparecia. E aí a ansiedade foi aumentando, 6º mês, você já quase entrando no 7º, vem as preocupações de que você precisa já ir montando o enxoval, fazendo as coisinhas, que o bebê, comprando as coisinhas que o bebê vai precisar, bordando, fazendo o que tiver que fazer. E esse berço não chegava. Então, desde antes de eu comprar um berço, o que eu fiz? Comecei a ir para o trabalho a caminhada, todos os dias. Eu morava em uma casa de aluguel e o caminho dava um acesso até que bom, Acho que mais ou menos uns, não sei se chegava a 2 quilômetros ou mais, não tenho essa noção de percurso. E eu ia a pé, tranquilamente, todos os dias, saía na minha caminhada de manhã cedo, 6 e pouca da manhã, eu entrava às 7,
6h20, no mais tarde das 6h30 eu saía e eu ia na caminhada. E fiz isso durante 9 meses. Todos os dias eu ia a pé para o trabalho. No último mês, claro, eu ia a pé, mas como eu passava o dia trabalhando em pé, sentava poucas horas durante o dia e eu trabalhava 8 horas por dia, então no último mês eu comecei a voltar somente de ônibus. Gente, não sentia, graças a Deus, nada. Quando eu estava com mais ou menos 6 para 7 meses, eu senti desejo de comer jaca. Só que eu não sabia o que era que eu queria comer. Onde eu passava eu sentia o cheiro de algo que eu gosto muito, mas eu não conseguia lembrar, discernir, saber o que era. E não conseguia de jeito nenhum, mas aquele cheiro me invadia, me consumia. E um certo dia, num dia de domingo, eu fui à feira. Quando eu cheguei à feira, tinha um senhor vendendo várias jacas em um carrinho de mão. E eu com aquele barrigão, quando eu olhei pra jaca, a jaca olhou pra mim. Eu me apaixonei por ela e ela por mim. Eu falei, eu sinto muito, eu tenho que levá-la pra casa, né? Levei uma jaca grande pra casa. Cheguei em casa, o que eu fiz? Vou esperar o maridão chegar pra comermos juntos, né? Mas quem disse que a jaca parava de me olhar? O desejo era tão grande que eu olhava pra jaca, a jaca olhava pra mim. Gente, não é história de doido não, era uma coisa assim, sabe? Então eu falei, eu vou comer só um pedacinho dessa jaca. Folhei um jornalzinho no chão, abri essa jaca, sentei ao lado e comecei, ó, jaca pra dentro, jaca pra dentro. Quando pensei que não, eu comi a jaca toda, sem brincadeira, sozinha. Quer dizer, sozinha não, né? A bebê que estava no meu ventre estava comendo comigo, gente. Então não foi eu sozinha, eu dividi com ela. Mas, gente, foi a única coisa que eu senti. Então tá, os 9 meses passaram e chegou o dia do parto. O dia tão esperado, né? Meu parto foi uma cesárea. Graças a Deus ocorreu tudo bem. Porém, antes de chegarmos até a cesárea, o que aconteceu? De manhã cedo, eu fiquei um pouco molhadinha, como a mulher realmente fica. Toda hora eu ia ao banheiro, pensava que estava urinando. Depois eu percebi que não era. Eu percebi que começou a vazar o líquido da bolsa, né? Como se ela tivesse começado a se romper. Então, o que eu fiz? Quando eu me dei conta disso, na época, na casa que morávamos, eu não tinha telefone, lá também não tinha. Tinha a dona da casa, mas eu não gostava, nunca gostei de incomodar seu ninguém. Não é orgulho, sabe? Mas é algo meu, não gosto de incomodar as pessoas. Se tem outros meios de eu solucionar alguma coisa, então eu tento solucionar de outros meios, sem, né, acabar incomodando as pessoas. E aí, o que eu fiz? Fui até o orelhão mais próximo, uns 50 metros, 100 metros de casa, e da casa que a gente morava, e liguei para o esposo. Bom, acho que minha bolsa estourou, né? Só comuniquei e ele já entrou em desespero. É o quê? Tô indo pra aí, volta pra casa, vai preparando as coisas que eu tô indo pra aí. Naquele desespero. E aí, terminei de falar com ele, liguei pra minha mãe. Aí minha mãe, menina, você é doida, volta pra casa, se essa criança desce aí no meio das suas pernas, no meio da rua, o que você vai fazer? Eu, tranquila estava, tranquila fiquei. Comuniquei os dois e voltei pra casa. Fui tomar meu banho, sossegada, na minha inocência, aquele banho quentinho, gostoso, né? Que muitos dizem que, não sei se alivia ou se ativa mais ali a circulação para apertar mais as dores de parto, eu não sei. Eu só sei que tomei meu banho ali quentinho, sossegado, minhas bolsas já estavam prontas para maternidade. Minha mãe, né, retornou a ligação, ligou para a dona da casa para saber se eu estava bem, se eu já tinha voltado para casa. E neste meio tempo, eu estava no banho, a dona da casa não ouvia eu responder. Eu ouvia ela chamando, mas ela não me ouvia respondendo que eu estava no banho. E o que aconteceu? Ela desceu, né, para casa dela e falou, olha, ela não atende telefone. Minha mãe entrou em desespero, achando que eu havia desmaiado, que alguma coisa havia acontecido. Saiu de casa, correndo para a casa onde eu morava. Poucos minutos depois, né, saí do banho e tal, eu não sabendo de nada disso, que isso estava acontecendo. Poucos minutos depois, eu saindo do banho, meu esposo chegou, mas abriu a porta com tudo. Cadê? Tá pronta, tá nascendo. E eu, calma, eu estou bem, não estou sentindo nada, apenas percebi que está vazando líquido. Fomos para a maternidade. Gente, chegamos lá às 3 da tarde. 3 da tarde. Ficamos na recepção aguardando uma internação. Isso porque era convênio. Talvez no público teria sido melhor atendida. Fiquei até 6 da tarde na recepção aguardando uma internação. Quando então eu perdi a paciência, porque eu via, chegavam gestantes
já faziam internação, elas ganhavam os bebês, a família via, ia embora, chegava outra, e eu que havia chego às 3 da tarde não era atendida. Então eu me irritei com aquela situação, fui até a recepção e reclamei. Escuta aqui, vocês vão fazer a minha internação ou não? Estou aqui desde as 3 horas da tarde, já são 6 horas da noite e até agora nada. Quando eu falei assim, galera, só senti, ó, jorrar o líquido, perna abaixo. Eu olho pra baixo, tudo lavado em volta de mim. Na hora, eu olhei pro lado, era a porta do banheiro. Me direcionei até o banheiro, entendeu? Chego lá, me sentei, achando na minha cabeça que eu ia urinar, né? Aí fiz a posição de urinar e na mesma hora eu senti um pingo na minha cabeça. Quando eu senti um pingo na minha cabeça, eu pensei, nossa, o hospital tão bonito, mas tá com um vazamento, né? Olhei pro teto, não havia nada. Foi quando então tinha um estalinho, né? Eu pensei, pode ser que a criança caia aqui na privada, e aí, o que eu vou fazer? Aí na hora eu levantei, voltei pra recepção. Quando eu cheguei na recepção, já haviam feito a minha internação, havia uma cadeira de rodas para me transportar para dentro, né, do hospital, da maternidade. E ali, minha filha, me colocaram no soro. O galão, acho que era, não sei se era de meio litro, 200 ml, não me recordo. Era um galão, né, mais ou menos, eu acredito que ele tinha de 1 litro para mais. E aí me colocaram, né, no soro, eu tomei todo aquele soro. De vez em quando o médico vinha fazer aquele exame de toque. Aí depois me colocaram outro galão de soro. Uma moça que havia chego depois de mim, mais próxima a mim, ganhou o bebê dela, né? Também, mais uma das, né? Ganhou o bebê dela, a família visitou, foi embora e eu lá, só no soro. E os médicos me examinavam e falavam, está sentindo alguma coisa? E eu, não. Toda hora a mesma coisa. Tá sentindo alguma coisa? Eu, não. Uma hora eu me irritei, eu falei, olha, sinceramente, eu só sinto aí o toque de vocês e tô sentindo um pouquinho de sono. Gente, eu estava tranquila, eu não sentia nada. Então tá. Só que naquela maternidade não havia leito para a criança, né, para o bebê, se eu precisasse de banho de luz. Então me transportaram para uma outra maternidade. Tiveram que fazer todo aquele processo de ligação, pedir autorização e tal, porque a minha obstetra ia junto, então ela tinha que ser autorizada a fazer o meu parto naquele outro hospital. E fomos. Chegamos lá, disseram que não, que ela não era autorizada, que iam me transferir para uma outra maternidade. Aí foi quando eu falei, não, de jeito algum. Enquanto isso, minha mãe, né, também pensava como eu, do lado de fora da sala que eu estava, e meu esposo já estava em prantos. Porque que eu havia esperado ele chegar, e se a criança nascesse com algum problema, que já estava passando demais da hora, porque a minha bolsa começou a vazar em casa às 7 horas da manhã, já eram mais de 7 horas da noite, já eram quase 8 horas da noite, nem nada. E então, vieram me perguntar, né, mãezinha, você quer parto normal ou cesárea? Eu falei, olha, pra mim tanto faz. Entrou, vai ter que sair, é primeiro filho, eu não sei o que eu tenho que passar, eu só sei que tem que sair. Ah, bom, daqui a pouco vinham fazer exame de toque. Mãezinha, tá sentindo alguma coisa? E eu, não. Mas antes disso, né, assim que eu cheguei nessa segunda maternidade, me colocaram soro na veia. Pessoal, colocaram soro na veia. Eu normalmente, quando eu vou tirar sangue pra fazer um exame, eu não fico olhando. Eu viro minha vista para o outro lado. Porque normalmente quando tem pessoas que têm certo receio, eu fico olhando, né, passa mal, sei lá, sentir mais dor, alguma coisa. Então eu já evito, eu não fico olhando. Então quando foram me aplicar o soro, aplicaram, eu não fiquei olhando. E mesmo com o soro aplicado, eu olhava para outro canto, para outro lado e tal, conversava com outros pacientes. De repente eu senti meu braço tipo esticando, né, estranho. E aí veio direitinho, aplicou o soro e tal, e ali eu fiquei. Vocês sabem até que horas eu fiquei? Gente, eu fiquei até meia-noite. De vez em quando o médico vinha, fazia, era uma médica muito séria. Ela vinha, fazia os exames, né?
já passou da hora, você já está seca, não tem crescimento, então a gente não pode mais atrasar este parto, vamos fazer uma cesárea. E ali já me aplicaram soro não, anestesia, né, peridural, já foi sedada, você tem uma maca, né, com os braços presos assim para os lados, eles colocam a linha de pressão, você fica literalmente ligado, bate pra frente, eles cobram, quem tem coragem ainda tenta ver pelo lustre, né, pelo lustre de metal, quem não tinha coragem de olhar. Quando eu vi o cheque da tesoura, cheque, aí eu comecei a imaginar mil coisas sem execução. Mas o meu mal foi aqui, me deu uma ânsia de volta. Naquele galãozinho, eu não sei o que eu chamo, do soro. Na mesma hora passou o mal. Eu só dei uma cuspidinha de leve e passou. 00:10, eu só escutei o chorinho. Chorou. Que estava dentro, né? Já chorando. E na hora que eles acabaram de tirar, o chorinho aumentou. Aí me mostraram a coisa mais linda do mundo e eu ainda fiquei espantada. Porque antigamente as crianças nasciam de olhinhos fechados, demoravam quase 7 dias. Normalmente eles eram todos enroladinhos assim, né? Como se fosse uma largatinha no casulo. E hoje em dia é diferente, né? Então quando tiraram a minha filha, que mostraram, a minha filha já tava assim, com os olhões olhando pra mim. Tipo, você é minha mãe? E foi muito engraçado, gente, porque eu sou cheia de pintinhas, né? Então eu achei que minha filha já ia nascer com pintinhas. E a primeira coisa que eu me espantei por vê-la com os olhos abertos já, e procurava pintinhas e não via nenhuma. Mas dali fui para o sala de repouso, para a sala, né, de repouso, e a gente fica na observação por 8 horas, e eles falam, seus pés têm que mexer, você tem que conseguir se movimentar antes de 8 horas, né? Caso não consiga, porque alguma coisa deu errado. Ai, que desespero, eu contava o tempo, eu estava já dando 8 horas, e eu forçava minhas pernas não mexiam, gente. Que desespero, porque a anestesia parece que você está paralisada. Quem já foi operado sabe, quem teve normal não sabe. Então, eu não sentia dor, eu não sentia nada, mas essa sensação é horrível, né? Pra não dizer que eu não sentia nada, na hora de tirar a minha filha de mim, eles apertam na altura do nosso estômago, a criança pra baixo. Então, isso é uma coisa que eu sentia, né? Eles apertam aqui, mas isso é normal, né? Não é nada. Pra baixo, a criança tá seca e a pressão tá exagerada. E a outra coisa que veio foi na hora da anestesia, que veio uma enfermeira bem forte, e ela falou, se debruça, né? Se abaixa para frente o máximo que você puder. Como a gente tem a barriga na frente, fica um pouco difícil de se curvar. Então ela veio por trás de mim com as duas mãos assim e praticamente se jogou por cima das minhas costas. Aí, né? O peso dela me fez dobrar pra frente. Então foram as duas coisinhas assim que não foi de outro mundo, foi uma coisa normal. Um procedimento que era necessário. Mas quando a bebê nasceu, né? Como eu falei, me levaram pra sala de repouso e eu não senti minhas pernas. Isso foi muito assustador para mim. Pouco depois, os médicos chegaram na sala e falei, pronto, agora alguma coisa deve ter dado errado. Eu consigo mexer, isso pensando. Não consigo mexer minhas pernas. E aí o médico falou, mexe as pernas. Ele, você já pode ir pro quarto. Eu pensei, mas como? Eu não tenho minhas pernas mexidas. Mas eles falaram, tem que ir pro quarto. Me levaram pro quarto. Eu comecei a ir pro quarto mesmo, né? E eu fiquei 2 dias, né? A gente fica mesmo, quando tem que cesárea e tal, todo o e até chegou o dia de vir pra casa. Quando chega no dia de vir pra casa, pela manhã eles fazem o exame do pezinho da minha filha e falam que ela ia ficar na incubadora, tomando banho de luz, porque ela havia nascido completamente inteiriça. Aí já bateu o desespero, né? Começa o choro, porque eu pensei, você vai acreditar de manhã e minha filha vai ficar, mas Deus é tão bom, que no dia seguinte, na hora de eu ser liberada, né, subir alta, fui saber da minha filha, ainda demorou um pouquinho pra me dar a resposta, mas aí, graças a Deus, ela já tinha atingido ali a idade certa, né? E me liberaram ela também. Então, eu vim com o pacotinho, que hoje está ali desde 6 anos de idade, e a minha vida, é um presente da Deus, da minha companheira, da minha amiga, muitos conheço, aliás, né, pela passagem
vez a outra eu não vou sentir. Então a gente não pode se apegar ao que as outras falam, né? Como eu já tive colegas que tiveram parto normal, que falaram que foi, a dor da morte. Gente, eu acho uma frase até pesada, né? E já teve outros que tiveram normal e falaram, gente, não é assim uma dor de morrer. É uma dor muito forte, mas é suportável. E depois que a criança nasce, acaba todo o sofrimento. Então, eu louvo a Deus pela minha gestação, eu louvo a Deus pelo meu parto, eu agradeço a Deus por tudo, sabe? E o que eu deixo pra vocês, não se apegue, você que tem mais de 30, né? Quando minha filha nasceu, eu já estava com 31 anos, eu engravidei com 30, mas quando ela nasceu, eu já estava com 31. Cada parto é um parto, cada gestação é uma gestação. Cuida da sua saúde, né? Faça o resguardo necessário, o pós-parto, o puerpério. Cuida de você, cuida do seu bebê. Não use roupas muito apertadas. Eu uso um vestidinho para ela ficar bem à vontade, para não nascer com nenhum problema. Perdoa a minha criança, não teve espaço para desenvolver. Não. Use roupas bem largas, bem folgadas. Deixa a criança à vontade. Gente, é só por 9 meses. Entendeu? Isso vai passar. Não se preocupe se o seu corpo vai mudar, se não vai mudar. Isso você pensa depois. Pensa no seu momento, que é um momento único. Tá bom? Viva com prazer. Mostre o seu amor para o seu bebê desde o tempo. E assim eu já depois dela nascida, tudo bem, tudo normal, na santa paz de Deus. E desde já, gente, peço a vocês que, se gostaram, dê um like, se inscreve no nosso canal, que vai nos ajudar a trazer vídeos mais interessantes. Vão visualizando as fotinhas que eu vou deixar passando aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Eu quero também agradecer a todos vocês que estão participando, que estão assistindo, que estão se inscrevendo, tá bom? Você é muito bem-vindo. Seja sempre muito bem recebido em nosso canal. Mais uma vez, até o próximo vídeo.